Gente, bom dia. Eu estou aqui hoje no Juízo do Trabalho falando de agrotóxicos, mas principalmente falando de abelhas, que eu ouvi falar de abelhas, e o que as abelhas têm a ver com tudo isso. Eu estou aqui graças ao convite da doutora Elaine. E vou dizer para vocês por que eu comecei a pensar nessas coisas todas. Vou dar um spoiler. Por que uma juíza do trabalho, de repente, começa a se preocupar com as abelhas desaparecendo, né? E eu vou dizer para vocês por que eu fui a juíza, que virou mais ou menos notícia via TRT, que disse que se nada fosse feito no sistema, outras barragens seriam rompidas. Tem 3 anos que eu julguei o caso Herculano, quando houve a queda da represa da mineração Herculano. Isso foi em outubro de 2014. Quando o processo estava pronto para julgar, porque entraram familiares no processo, depois um outro advogado, outros familiares, tinha que esperar as perícias ficarem prontas. O processo veio concluído para julgar em dezembro de 2015. Tinha rompido a segunda represa da mesma forma. Quando você é juíza e recebe 2 laudos de barragem, indicando uma série de coincidências, você se pergunta, será que tem outras barragens iguais no estado? O que está sendo feito, se isso existe? Aí que eu fui saber como é que era desenhado o sistema de gestão de recursos hídricos e de gestão ambiental. Eu disse, manda cópia dessa sentença para todo mundo. Então, essa sentença, quando eu pedi que o sistema olhasse isso, foi cópia para a DNPM, que hoje é a Agência Nacional de Mineração, o Ministério Público do Estado foi notificado, o Ministério Público do Trabalho, todas as agências foram notificadas, as que eu sabia naquela época que existiam. Então, pode ter faltado alguma. E eu estava, outra coincidência, no momento em que eu estava definindo o tema do doutorado. Eu já tinha definido qual era o tema, que era a aplicação de direitos econômicos e sociais. E meu orientador me fala, escolhe um direito econômico e social para você estudar. E eu escolho, então, depois disso, para devolver à sociedade o direito à água. E eu fui entender como é que você implementa o direito à água. Porque a queda dessas 2 barragens contaminou 2 rios inteiros. Então, eu fui entender de direito à água. E confesso a vocês que eu estou assustadíssima. Qual é o segundo problema? Isso virou um problema já nacional. Porque teve que ser criada uma força-tarefa para se perguntar por que as barragens caem e o que se deve fazer para que elas não caiam mais. E aí vocês entram em cena também. E agora eu vou dizer como é que eu ligo isso com abelhas e com tudo que está acontecendo. Então, a minha discussão aqui, inclusive, uma das perguntas, 2 coisas que a secretária falou, eu acho que a gente pode começar a pensar a partir disso. Água e trabalho na economia neoliberal, financeira e transnacionalizada. Gente, esqueçam a lógica do funcionamento da economia normal. Esse apelo que eu fiz aqui é o apelo do diálogo tripartite que está sendo desmontado por esse modelo econômico. E é um modelo que faz as coisas funcionarem, para produzir aquilo que ele deveria produzir. Então, quando você funciona em uma lógica de produzir alimento com base no modelo anterior, que é o capital produtivo no centro, você produz comida, o agricultor produz comida, a empresa de mineração produz minério, e por aí vai. Quando entra uma lógica financeira transnacionalizada, isso pode mudar todo o perfil de como o trabalho funciona. E é a partir dessa lógica que vocês têm que descobrir por que hoje
esse percentual enorme de gente que produz utilizando agrotóxico? Essa é a primeira pergunta. Por quê? E o que está sendo feito no sistema para que isso seja realimentado? Porque eu não entendo de agrotóxicos, mas eu comecei a ver que a lógica se repete em todos os campos. Quando o remédio, ao invés de curar, ele começa a matar, entendem o que eu estou querendo dizer? A lógica, ela perde o valor trabalho e o produto do trabalho como centro da referência. As empresas em geral, e aí eu não quero falar da empresa de mineração aqui, vamos tirar isso, porque aí já afeta a minha liberdade como juíza de não falar do caso. Eu citei o caso de barragem porque é um fato público. Mas pense em qualquer ramo de empresa. Quando a lógica é a lógica financiarizada, ela não trabalha para produzir aquele produto, ela trabalha para distribuir lucros para os acionistas. E aí vocês pensam isso, como isso muda a lógica de todo o sistema econômico e o que ele tem que ser feito para todos os atores que estão lidando só com as consequências do modelo, ver o que é possível para começar a pensar onde é que esse modelo não pode ser mais mantido. E aí voltamos à abelha. O que a morte dos insetos polinizadores tem a ver com tudo isso e o que fazer a tal respeito? Para onde eu tenho que mandar aqui? Outra coisa que eu peço a vocês, isso aqui, a tese já está concluída, mas não está defendida. Essa é a minha dedicatória da tese, que está escrita em espanhol. A eles, aos que chegam, porque a gente tem que se... O quadro é tão desesperador que a gente tem que se apegar a alguém. E eu acho que os mais frágeis os que vão dar lição para a gente de por onde é que o caminho tem que percorrer. Porque foi isso que eu aprendi na tese, tá? Até me emociono e me permito que isso aconteça, porque eu mesma me emociono quando eu leio e vejo que quando a dedicatória já estava escrita, outra barragem se rompeu. Então, é aos que chegam. Se a gente acha que o momento agora está desesperador, a gente tem netos e tem filhos e a gente quer que eles tenham um meio ambiente ainda saudável, né? Aos que resistem, são os mais frágeis dessa sociedade, os mais frágeis, todos os indígenas, os quilombolas, as pessoas mais pobres, as pessoas que vivem, extraem do trabalho, eles não têm emprego, não têm carteira assinada, mas é um meio ambiente que dá a proteína que ele come e o ganha-pão de todo dia. Essas pessoas estão sem voz, tá? E aqueles que talvez não possam esperar, que são as abelhas. Quando eu vi, depois que eu já tinha escrito tudo isso, que 500 milhão, né, de abelhas do Brasil foram mortas nos últimos tempos, eu disse, aí a coisa a gente tem que realmente cuidar. Por que morrem as abelhas e por que isso é importante? 76% das plantas utilizadas para a produção de alimentos no Brasil são dependentes do serviço ecossistêmico de polinização realizado pelos animais polinizadores. Se isso não está ainda dentro dos materiais do fórum, tem que ir urgente. Esse é um material que cada agricultor, cada pessoa aí do campo do trabalho da agroecologia, ao campo do polo do agrobusiness. Porque a semente pode até ser transgênica, mas a polinização continua sendo feita ao modo tradicional. 76%, então, o relatório está aí. Se alguém quiser se sensibilizar, e aí precisaria aqui de uma parceria, ou de alguém que fala francês, ou da própria Aliança Francesa, de passar esse filme com tradução paralela. Eu não encontrei ele com legenda. Lê Silence des Oiseaux, O Silêncio dos Pássaros. É um filme suíço que mostra o que todo mundo sabe aqui. Os pássaros estão desaparecendo, os insetos desaparecem, os pássaros desaparecem na sequência, e são eles os animais polinizadores. Tem uma coisa que eu recebi uma vez como meme, que você se lembra, isso falando...
dessas coisas que circulam na internet, meio engraçadinhas, e que às vezes faz a gente fazer a lógica, né? Fazer a ponte. O humor pode ter essa função de destravar quando você pensa que tudo está perdido, né? Que era o para-brisa do seu carro quando você era criança, vale para mim, né? Lá antes dos anos 2000, cheio de insetos quando você viaja para o interior. Hoje você vai e o para-brisa está limpinho. O que aconteceu? O que aconteceu com esses insetos que existiam e não existem mais, né? Que não sujam mais o para-brisa dos carros quando a gente viaja, de carro, de ônibus ou de sítio. E esse filme é de uma beleza própria para esse momento, inclusive responde aquilo que a secretária falou. Eles não aboliram totalmente no modelo os agrotóxicos, mas eles não dispersam agrotóxicos assim. E tem como fazer. Até o modelo do trator praticamente vai jogando o agrotóxico em cima da planta. E a emoção de um dos agricultores da Alemanha, quando ele não acreditava no que o filho falava, e ele volta a ver os passarinhos voltando para a fazenda dele, é uma coisa assim, emocionante. Então a gente tem que tocar no coração também, porque a gente não muda comportamento sem mudar a cultura. Então tem um papel enorme na educação. Aqui o meu amigo Gema está aqui, ele vai poder colaborar, pensar com vocês como fazer essa ponte da mudança de cultura. E a morte dos insetos polinizadores e o seu impacto na perda de biodiversidade, segurança alimentar, apicultura como campo do trabalho, que é outra coisa que está sendo desconsiderada, porque o campo do trabalho está sendo perdendo voz. Muita gente vive de apicultura nesse país. Quanto é, e isso tem que ser medido também, quanto é que está sendo perdido de produção de mel, de tudo aquilo que esse campo também é negócio. Então, trabalho e a quebra da própria produtividade da agricultura brasileira. Eu separei alguns links, mas vocês, a partir daí, podem buscar mais. O primeiro aqui, não sei se tem uma luzinha aqui, qual que é o botão? Tem não. Mas o primeiro dos links é o jornal da USP, onde vocês vão encontrar o relatório sobre a morte de... esse primeiro aqui é sobre a morte dos insetos polinizadores. O relatório está aqui, tá? Tem um relatório longo e um relatório menor, que é para mais difusão. Aqui tem uma notícia da revista Época, mas aqui tem uma coisa que é impressionante nisso, todos os canais divulgaram. Revista Globo Rural, Globo. Então, foi uma coisa que chamou a atenção. Pode ser um fator para começar a fazer a ponte desse diálogo que parece que está sendo dificultado. Aqui, esse é baseado no relatório de insetos polinizadores, mostra 32 alimentos do Brasil que dependem diretamente da polinização. Então, os alimentos do prato do dia a dia, tá? É assustador isso aqui. E tem coisas lindas, e também a linguagem econômica é importante que seja colocada, porque é o que o produtor às vezes entende, né? Olha o impacto de 43 bilhões por ano é o serviço que os animais polinizadores fazem para a agricultura. E se eles desaparecem, que outra tecnologia estão inventando por aí? A abelha artificial é mais gasto para o produtor, né? Então, esse é o impacto ambiental de 43 bilhões de perda de um serviço ecossistêmico que pode ser perdido pelo uso inadequado de agrotóxicos. Aqui tem uma coisa que eu achei maravilhosa, porque tem umas coisas de rede social. Eu tenho uma rede social pequenininha que eu uso só para receber notícias. Como eu passei a me interessar por abelha, tudo de abelha caiu na minha página. Eu descobri que as plantas ouvem a chegada da abelha e produzem mais néctar. Olha que coisa mais linda! E aí os cientistas testaram, será que quando a abelha está chegando, parece que a planta fica diferente?
E aí estou até produzindo uns barulhinhos parecidos com a abelha para ver se a planta fica e aí melhora até isso, tá? E ainda mais vocês que são da área, vocês vão descobrir coisas. Aqui também é uma fonte que eu considero, mas isso aqui está em vários lugares, a Revista Nacional Geográfica. Aqui tem os impactos negativos. A Rússia dizendo que pode suspender a importação da soja brasileira porque tem excesso de agrotóxicos. E outro fator que tem a ver com a economia transnacionalizada, que a nossa indústria já entrou na disputa internacional, agora é o campo, tá? E eu considero que o campo brasileiro está sob ataque da disputa internacional. Se o agrobusiness do Brasil não enxergou isso, precisa enxergar. Porque começou pela carne, agora vem o leite, vem a soja. Então, é disputa desse mercado que parecia que os países do terceiro mundo tinham esse mercado garantido, não tem mais não, tá? A disputa, para mim, está claríssima. Inclusive, dos Estados Unidos, agora vendendo soja, convenceu a China a comprar soja deles. A Rússia a produzir mais sua própria soja e aí também utilizar excesso de agrotóxicos para dumping. Então, é preciso que o produtor enxergue que pode esse discurso ser usado contra ele. Tá? Eu não estou dizendo que isso acontece, porque é vocês que têm que descobrir. O que eu estou dizendo é que quando eu comecei a olhar o que está acontecendo no mundo do trabalho, que a coisa perdeu a função de coisa, o trabalhador já não produz para produzir aquilo que ele deveria fazer, isso me acendeu o alarme de que estava acontecendo no campo que eu estava olhando, deveria estar acontecendo nos outros. E aí, a constatação que é a mais clara para mim. O uso excessivo de agrotóxicos e o desmatamento, que são os mesmos fatores que estão matando os insetos polinizadores, porque é por isso que eles estão morrendo. Eles também afetam a água e ele afeta, então, diretamente os postos de trabalho. Porque quando você contamina os agrotóxicos, isso está na página da Ana, e é outra coisa que eu estou dizendo. Isso não pode ser mais um discurso de só grupos fechados de ecologistas. A proteção à água tem que virar um discurso de domínio de todos. É a nossa fronteira. E ainda mais em Minas Gerais. 70% a 72% da água que precisa... o setor que mais precisa de água é a agricultura brasileira. 70% a 72%. A água não nasce, assim como a semente transgênica não vem com o inseto polinizador a reboque, a água também não nasce do rio se ela não for plantada. Como é que o setor que precisa de 70% da água brasileira é o setor que não quer plantar água no país? Você já imaginou a prática suicida que isso representa? Se não é a sensibilidade de contaminar o meio ambiente com uma prática genocida e ecocida, se não sensibiliza a agricultura brasileira, tem que ser pensada nisso na prática suicida, porque vai faltar água principalmente para eles. Porque essa água de banho, esse é o consumo prioritário. Aí vai ser outra luta social para a gente preservar os nossos 8%. Todas as casas brasileiras, juntas, com chuveiro, com tudo, consomem 8% da água total do Brasil. 70% a 72% da água brasileira é gasta na agricultura. A indústria fica aí com essa faixa entre 18% e 20%. Então, quem tem que plantar água nesse país é o campo, principalmente. E é o campo que está achando que reserva, área de proteção, reserva legal, bobagem. E 78% dos campos de trabalho do mundo dependem de água. Eu digo que é 100% porque senão a doutora Elaine falar, vocês não estão fornecendo água potável aos trabalhadores, a empresa, né? Então, se tem trabalhador, tem que ter água. Tem que ter água no banheiro para higienizar as mãos, tem que ter água para o trabalhador beber. Então, 100% dos postos de trabalho do mundo são movidos à água. Uns mais, outros menos. Então, você pensa, se a abelha corresponde a mais de 70% da polinização, se o mesmo fator que está matando a abelha está matando também água, e se
todos esses fatores juntos estão matando os postos de trabalho. Quando eu falo de postos de trabalho, é indústria e o trabalho, todos eles. A gente diz que o sistema está funcionando ao contrário. E o que a gente vai fazer para parar isso? E como convencer as pessoas que a hora do pacto já passou, né? E tem que reconstruir diálogo. E tem que reconstruir modelo econômico. E eu digo isso tanto pela gravidade da questão da água que a gente está vivendo no país, e em Minas Gerais especificamente, como da necessidade de migrar para um modelo que vai precisar muito de água e de meio ambiente saudável. E aí tem saída, tá? Eu não quero sair daqui deixando todo mundo. Para encontrar a saída, a primeira coisa que tem que se perguntar é por que a agricultura brasileira está se comportando assim. Eu me lembro dos meus tios mais velhos, alguns já falecidos, eles sabiam o nome de todos os passarinhos, de todas as árvores que existiam na propriedade dele. Isso está se perdendo, tá? Então, tinha uma relação de proximidade que era natural. Então, a gente vai precisar recuperar isso. E aí, o problema não tem como responder isso se você não olhar a questão da água, do trabalho e a perspectiva geopolítica que está por trás disso. E quando você coloca isso na América Latina, a situação é dramática. Dramática. Por causa desse fator aqui, divisão internacional do trabalho. Esse fator de divisão internacional do trabalho, somado à economia neoliberal financiarizada, isso é a receita da morte da água do país. Por que é assim? Em primeiro lugar, na divisão internacional do trabalho, o que nos estão empurrando para a América Latina? Tudo que depende de alto consumo de água e de terra, que é a produção de commodities. Vocês, mais do que eu, sabem fazer cálculos, se não, tem que aprender a fazer de pegada virtual, água virtual, quanto tem de água em cada coisa que a gente consome. Quando eu descobri que para eu tomar uma xícara de café, para mim uma das coisas mais importantes no mundo é o café, se gasta 147 litros de água. Se você for ver para produzir 1 quilo de frango, quanto se gasta de água, você vai ver que a água é um fator essencial. Então, outra coisa, se o Brasil quer continuar sendo potência agrícola, ele tem que passar a produzir alimento com menos água no processo. É outra lição que a gente tem que sair daqui, ou desses processos de diálogo que vão se estender daqui, com um ponto passivo. E como fazer com que a agricultura brasileira ela plante água e ela consuma menos água e ela contamine menos a água que ela própria vai precisar. Porque a água contaminada, ela contaminada pela outra ponta do sistema que a gente não está fazendo, que é o saneamento, ela volta e contamina, inclusive, a plantação. No México, recentemente, uma carga, na Europa também aconteceu isso, uma carga de legumes foi embargada porque tinha uma das bactérias das fezes humanas, que é o problema do saneamento, contaminando a água que vai irrigar a agricultura. Então, a saída é pensa na água que vai resolver o resto, na minha avaliação. Então, o que acontece? Empurra para a América Latina aquilo que depende de água e terra e que tem baixo valor agregado. Isso causa 2 impactos imediatos para a gente. Baixa arrecadação fiscal. Eu fui entender disso porque eu precisava de um Estado forte para realizar os direitos econômicos e sociais. Como é que você vai querer um Estado que tenha caixa para construir escola, fazer saúde, se a base econômica dele vai ficar cada vez mais dependente do que gera pouco valor agregado e pouca tributação, que é a água e a produção de commodities. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ampliar esse modelo econômico para ele não ficar dependente só disso. Então, a gente tem que reconstruir a ponte de como é que faz para não acontecer essa coisa dessa desindustrialização massiva no país. E aí, isso é um setor, é um fator que vai gerando um vício
um ciclo vicioso. Porque quando você aumenta essa dependência, ela é causada também, somado isso aqui, isso aumenta o processo de desindustrialização. Por sua vez, gera maior dependência do Estado ao que está sendo permitido a gente produzir. Porque esse outro fator, esse tipo de economia transnacional, provavelmente vai boicotar aquele setor que vai competir com o que ela quer que aquele Estado produza. Uma das formas de você condicionar a economia de um país é você aumentar a demanda por exportação. Tem algumas coisas que você exportar o produto brasileiro, ainda que você estocasse ele, não usasse para nada, ou jogasse fora do outro lado, você ainda tem lucro. Porque você obriga que aquele país use os seus principais recursos, que é terra e água, para produzir uma coisa que não vai competir com vocês. Vocês entendem como a coisa que vocês têm que começar a pensar tem que ser mais ampla? Então, o que a gente faz para... E essa divisão internacional, além de criar isso, ela vai tornar esse setor um setor que vai dominar do ponto de vista econômico e político e que vai dizer, olha, sem vocês esse Estado não vive, porque ele vai cada vez mais abocanhando a fatia do mercado em termos de PIB. Então, a gente não pode deixar, porque dinheiro concentrado é poder político concentrado. E ele só vai somar para que ele crie um ciclo de dependência para isso, que é preciso diversificar. Então, a gente precisa ter mais empregos nas cidades e nas indústrias para diminuir o impacto de necessidade de terra e água para produzir trabalho. E a gente precisa que o trabalho do campo ele seja racional para utilizar bem esse recurso que é muito necessário. E aí, outra questão, a disputa por território se agrava porque aí são dois fatores somados, aqui me deixa mais assustada. Que a desindustrialização causada pelo neoliberalismo faz com que as pessoas tenham que migrar das cidades para o campo. Se vocês não estudaram, põe aí na agenda outra lição para pesquisar. Os neo-rurais. Quem são os neo-rurais de Minas Gerais? Minha filha é uma neo-rural. O Gema, por acaso, conhece porque ele foi professor da UFV. Minha filha hoje vive numa cidade do interior e comprou um terreninho. Primeira preocupação dela é o terreno onde ela vai morar tem que ter a fonte de água que eles controlam. É esse grupo. Se você perguntar às pessoas que estão saindo da cidade, e aí os neo-rurais, eles vão para o campo por vários motivos. Porque não tem emprego nas cidades, porque as indústrias estão fechando, porque quando você mata a natureza é fator de saúde mental. Se você ficar longe de terra, de água, você adoece. Então tem um grupo de pessoas, sabe aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira num ambiente bem estressado e que o sonho dele é ter um sítio na velhice? Isso tem razão de ser, tá? E como é que você faz quando você torna a sua economia dependente de dois setores que vão querer competir com os territórios onde tem gente? E aí não é mais só indígena, e nem quilombola, e nada. É gente que saiu da cidade e tem lá seu sítio, e que não quer que a mineração chegue naquele lugar. Por exemplo, é porque ali tem outro tipo de estilo de economia e que precisa também ser valorizada. Produz o queijo, produz outro. Isso é economia viva, isso é território que tem gente. E por que esse fator é importante que seja percebido em Minas Gerais? Minas Gerais é um lugar no mundo onde os territórios que estão sendo disputados por esses dois setores são territórios com maior densidade populacional. Desastres ambientais aqui não vão matar a sua natureza, não, vão matar gente, porque tem gente. Outra lição, João Antônio de Paula, para entender Minas Gerais. O que virou Minas Gerais e por que tudo isso? A mineração era no passado, um setor econômico que tinha um papel de semeadora de cidades, é a expressão que ele usa. Porque formava ali, esgotava o núcleo, o ferro, o minério que estava sendo precisado, o núcleo habitacional ficou.
Se vocês olharem o mapa habitacional de Minas Gerais, a densidade demográfica da parte norte de Gerais, né? E a parte sul, vocês vão ver que aqui está pleno de cidades. É o município, é o estado do país que tem mais municípios. Minas Gerais tem 832 municípios. 53. 53. Pronto. O último dado. Esse número aqui de cabeça eu não planejei para cá, mas era por aí. 853 municípios. A maioria deles estão na área das minas, por esse fator. A mineração é semeadora de cidades. Os territórios disputados tem gente, tá? Então, em cada barragem vai ter gente perto, né? A disputa por água agora é água para consumo humano. Então, a gente precisa pensar a reconstituição do tecido econômico, social, ambiental de Minas Gerais com esse paradigma, e eu acho que o paradigma da água é o melhor. Porque se você tratar bem água, você vai tratar, não tem como tratar bem água sem tratar bem gente e sem tratar bem o meio ambiente. A água, para mim, é o fator que é mais essencial para você pensar o desenvolvimento sustentável, porque a água, ela retribui lindamente quando você trata ela bem. Ela flui, ela regenera a si mesma e ao meio ambiente. E aí o exemplo que eu dou é ver, outro filme é ver o Sal da Terra. Se alguém tiver, se vocês acreditarem em mim, que Minas Gerais, para reconstituir essa dor que a gente está sentindo, que é causada por esse ambiente que está, Minas Gerais tem chagas. Tinha que alguém ver como, filmar isso e ver como é que está, como isso está doendo na alma. Como é que a gente conserta isso? Para mim, o fator é a água, tá? A água é o fator que pode regenerar politicamente, porque é um fator de diálogo. Ele é um fator de união, todo mundo depende da água. Ele é um fator de regeneração nos 3 pilares do desenvolvimento sustentável, que é o ambiental, o econômico e o social. E aí você vai vendo coisas, por exemplo, descumprimento da legislação florestal, área de proteção e reserva legal, que é outro debate para ter um agronegócio. Isso aqui é plantar água. E aí, quando você verifica que as áreas de proteção, elas começaram a ser consideradas como uma inutilidade para quem mais precisa de plantar água, aí você começa a ficar assustado. Por exemplo, o que a juíza do trabalho foi descobrir isso? Porque eu estava preocupada com a água. E aí eu descobri que, primeiro, a reserva legal, ela precisa estar perto de onde está o setor que precisa ser protegido. Quando você descaracteriza numa lei a função ecológica da reserva legal, você criou o primeiro espaço para ser extinta de vez. Aí eu digo, bingo, eu tenho que virar assim uma cartomante, porque a proposta para extinguir qualquer reserva legal já está no Congresso, tá? Ela já foi formulada. Porque se você cria uma reserva legal que não cumpre sua função ecológica, é muito mais fácil você derrubar depois. E aí, o que isso tem a ver com abelhas? Abelhas não viajam de onde está a reserva legal para polinizar a plantação que está perto. A reserva legal tem que estar perto da plantação até para os insetos polinizadores estarem perto de onde se planta. Entende como a coisa vai fechando o ciclo? Isso é o campo de vocês. E aí, como é que vocês criam esse diálogo para o agrobusiness entender que proteger a reserva legal, plantar água é bom para eles, né? Então, é a ponte do diálogo dentro do campo. E aí, isso aqui é plantar água, plantar inseto polinizador também. Agrotóxicos, que negócio é esse? Aí eu pus o negócio aqui entre aspas, porque vocês precisam entender, para combater os excessos, o que está por trás do negócio que é o agrotóxico. Onde é que ele é bom? Onde é que ele entrou na lógica financiarizada? E aí eu não entendo disso porque eu não pesquisei, mas eu vou dizer para vocês o que está acontecendo em outros campos. Financiamento cruzado. Existe na agricultura? Se existe, tem que desmontar. Se a pessoa só tem empréstimo para plantar, se ela usar agrotóxico, e se isso não tem que ser assim, a primeira coisa que tem que desmontar é isso. Eu estou dizendo que isso acontece em outras áreas. Por isso que eu pergunto, uma pergunta que tem que
fazer para a secretária é por que essas pessoas optam por usar agrotóxicos? Será que elas optam? Será que teria como ter crédito rural nesse país sem necessariamente usar? E será que é possível plantar com segurança sem usar? Essa é a resposta do campo de vocês, não é o meu. Eu estou dizendo para vocês de alguém preocupado com o campo do trabalho, tá? Porque se a gente produz um setor que é capaz de produzir contra o que ele deveria fazer, deve estar acontecendo em todos. E aí, cada setor específico tem que começar a analisar isso. O desmonte do Estado aqui. O neoliberalismo desmonta o Estado. Por que Emater, Embrapa e Epamig estão sem recurso? Aqui é a resposta. E aí os impactos disso tudo na água, na saúde, na energia, na agricultura, trabalho, economia como um todo. Aí vocês vão ficar agora, por que eu descobri que essas coisas existiam? Porque quando eu mandei aquela sentença lá atrás, e que caiu a outra barragem, eu fui chamada para uma comissão. E para dizer o que a senhora viu na sua tese que resolveu lá na Colômbia. Primeira coisa, os sistemas, eles não conversam entre si. O sistema que protege o ambiente não conversa com a água. Foi o que a Colômbia superou. Então, você tem aqui também na regulação do sistema, a água que não é plantada aqui, ela vai afetar a seguridade energética do país. E aí você tem a ANEEL que precisa de rio com água, que precisa de rio que não tem o seu leito assoreado, porque o leito assoreado tira a força da água que movimenta as turbinas. Vocês estão entendendo como o negócio é complexo? Então, você tem aqui o impacto na própria agricultura, você tem impacto na energia, e você, ao impactar a água, você impacta toda a cadeia. Então, vê como é que a abelha tem a ver com tudo isso? Agora que já está provavelmente todo mundo preocupado, qual que é a saída? Isso aqui é o meu ponto de vista, tá? E isso só alguém do campo do trabalho, não necessariamente um juiz, mas no caso era um juiz, poderia ter sido um procurador, tem que ser alguém com a visão do trabalho para começar a buscar a saída. Hora de um novo pacto social e ambiental. Por que no campo do direito deixaram de chamar DESC, que é Direitos Econômicos Sociais, Direitos Econômicos Sociais e Culturais, e passaram a chamar DESCA? Não tem como aplicar direitos econômicos e sociais se você não puser o meio ambiente no meio, né? E tem outra piada, que é aquela piada que às vezes faz a gente, assim, dar um start. Além da figurinha lá do sucesso do Para-Brisa, uma palestra que eu estava assistindo, que disse assim: quem acha que a economia pode funcionar sem meio ambiente, ele ou é um louco, ou ele é uma economista neoliberal. Porque qualquer base da economia, a primeira base que você tem é o ambiente, é o seu primeiro recurso, que vai ser terra, água e tal. Sem isso, você não pode pensar. E como é que você vai pensando um sistema econômico que funcione, que não cabe nessa base ambiental que você precisa ter? Então, não pode dar certo, entendeu? Mas isso é vocês que têm que pensar a solução. Aí, o que eu digo de solução que precisa sair daqui alguém pensando, tá? O que a ONU e a OIT estão pensando? E que é a questão da mudança, os passos da mudança no caminho aí realmente do desenvolvimento sustentável. Como é que a economia passa agora de produzir coisas que vão contaminar o ambiente para ela produzir negócios que vão restaurar o ambiente? É isso que Minas Gerais tem que pensar. E aí, em duas vertentes eu vejo. Vai ter que ter a restauração do que já foi degradado, que aí a doutora Elaine, o Ministério Público do Trabalho é um dos fatores, e até as próprias empresas elas vão ter que pensar nisso de uma forma que vai ser o trabalho delas durante muito tempo. E isso está dentro da cadeia de que quem usa o tratamento do resíduo até o descarte final é responsabilidade de quem gerou o resíduo. Então, não é nada que o direito ambiental já não tenha regulado. E a outra coisa é como você produz, então, novos negócios que sejam restauradores do ambiente. Toda a parte de produção agrícola que vai ter que
isso, os empregos verdes, o que é isso, toda a questão da importância do saneamento básico, porque ele não só para chegar água de qualidade para as pessoas, mas até na agricultura, para a água, porque coletar é outra coisa que eu fui descobrir. Você não faz direito à água. Uma água é a que chega na sua torneira, a outra é a água que é coletada. A água, só o esgotamento, metade do Brasil não tem. E tem a terceira ponta, que é tratar. Porque o esgoto pode pegar a água da sua casa e despejar aí no rio. É o que mais acontece. Como é que você chega a outra ponta para não contaminar a água que depois vai para a agricultura, sabe? Ou vai encarecer o próprio tratamento final. Então, a gente está precisando. Isso gera emprego muito. E é um emprego que não destrói o ambiente, ele renova o ambiente. E é para isso que a gente tem que rumar. Então, tudo aí, as pontes para isso. Proteção à água, proteção ao meio ambiente, proteção à democracia ambiental. Tudo que está na linha do direito à democracia ambiental, acesso à informação, participação dos conselhos, fortalecimento dos conselhos, da participação da sociedade, em comitê de bacia, em todos os conselhos que tem. A Agenda 2030 tem que ser abraçada em Minas Gerais já. O que esse fórum vai fazer com a Agenda 2030? E tem o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável diretamente vinculado para vocês. A campanha da OIT por água e trabalho, que implica, então, a matriz econômica de empregos verdes, economia circular e desenvolvimento sustentável. Para isso, precisa reconstruir o critério de diálogo tripartite que está sendo desmontado pela mesma causa, que é a economia neoliberal. Ela destrói os pilares do capital produtivo. Eu digo a vocês, eu já vi empregadores chorando na minha mesa de audiência nos últimos anos, não é com raiva do trabalho aqui, não. Eu disse, doutor, esse país está matando a gente. Mas, claro, se o dinheiro é feito para não ficar no país, como é que as pessoas do trabalho produtivo vão vender os móveis? E foram os impactos assim, primeiros lá na região. Escolas que pararam de ter aluno, padarias que fabricavam o pãozinho do lanche, tudo isso é o trabalho produtivo impactado pela lógica. E aí algumas soluções, que eu não vou dizer a vocês só dar notícia, uma é a proteção à democracia ambiental. Essa luta pela democracia no Brasil é uma luta eterna. Então vocês têm que pegar lá o princípio Rio+10, que é o princípio da participação da democracia ambiental, e lutar a favor disso com unhas e dentes. Tudo que é o acordo de Escazú, se não aprenderam o que é isso, vão buscar aí a doutora Ilane. Escazú é com Z, tá? Escazú é a cidade onde foi celebrado o acordo, que é para a implementação do princípio da democracia ambiental lá, o princípio 10 da Declaração Rio 92. O Brasil até reconheceu falta implementar isso, mas fazer difusão disso. Teve duas outras declarações da ONU de proteção ao trabalho no campo, também muito importante, de proteção à água. A questão da proteção aos trabalhadores. Às vezes, essa questão do excesso de agrotóxico, ele é descoberto quando o trabalhador adoece. E aí a Fundacentro que tem vários exemplos, né? E exemplos assim, o SUS e a Fundacentro. Eu já vi casos, o caso da luva lá das mulheres de Contagem, que começaram a ter uma alergia na pele, e aí foram descobrir o que era. Um tipo de lesão nas mãos, e é o descascalho também determinada região. Tipos sutis que, de repente, a pessoa começava a ter adoecimento mental e vão descobrir que uma tinta tóxica que causava esse tipo. O trabalhador, o primeiro que tiver contato com o produto vai ser uma das pontas sensíveis. Então, pode ser um sinal de que algum agrotóxico realmente está causando. Então, vai ser trabalhador e abelha, inseto, ambiente. A parte que tiver o contato primeiro, vocês têm que estar atentos. A tutela, a água, e aí a gente tem que entender de água, tá? Não adianta vocês pensarem em agrotóxicos sem entender que modelo econômico é esse e o que isso tudo tem a ver com a água. O pacto desse seminário agora tem que juntar a ponta da água para a gente pensar Minas Gerais, a reconstrução disso através de um grande pacto pela água que
pode abranger todo mundo. Bem, isso a gente está fazendo aqui, mas a minha contribuição da tese vai ser aqui. Como é que a gente melhora essa implementação do direito à água do ponto de vista jurídico? Para isso, a sociedade tem que estar preparada. Para isso, a água tem que virar esse fator, e aí tem educação. Eu falei com o Gema algumas coisas que eu vi. A educação ambiental está na Constituição. Está implementada, todas as escolas fazem. Se não fazem, todas tratam do tema da água. É uma coisa para conversar com o governo. Tem que criar a cátedra da água, algo parecido aqui, que ela seja uma matéria interdisciplinar, que todo mundo faça entender, que seja o agrônomo, o engenheiro, quem for. E outras questões, estou dizendo assim, tem não, vocês que vão decidir, mas eu já disse que seria importante as universidades, as escolas entrarem nesse debate. Você tem que conhecer a bacia do seu rio, como você conhece o céu da sua rua. E você tem que fiscalizar o que está acontecendo lá para você saber que a água que chega na sua torneira é igual o leite do mercado, e não tem nada. Alguém produziu isso, né? E na Colômbia, aqui, duas coisas importantes. A proteção às abelhas tem uma sentença lindíssima, e a proteção às crianças e os jovens. Tem uma ação de tutela que foi implementada na Corte Suprema, 25 jovens disseram: vocês estão contaminando o meio ambiente da minha geração, vocês não vão estar aqui mais. Isso causa um impacto grande, porque aí talvez os deputados, homens mais velhos, se deem conta que eles são finitos, né? E aí a Corte deu essa tutela. Foi pioneira na proteção contra o câmbio climático, direito ambiental contra o câmbio climático. É uma coisa, mas essas coisas não podem ser feitas às pressas, sem estudo, sem preparação da sociedade. Os temas novos, quando chegam no judiciário, na agenda, tem que ganhar agenda pública, tem que ganhar. Entendem como a coisa é mais importante? Então, e as crianças, aqui quando eu digo crianças, inclusive as crianças indígenas, que começaram a morrer na Colômbia por falta de água. E foram descobrir por que 10 mil indígenas de uma determinada tribo começou a morrer de fome. E aí foram descobrir esse ciclo, uma determinada empresa chegou no local, a forma como eles exploravam o ambiente, matava as fontes de rio, começou a faltar água para plantar. E aí os mais frágeis começaram a morrer, e acendeu outro alerta, que é outra sentença belíssima de recuperação do rio Atrato. Então, essa parte está na tese, e aí eu vou explicar como é que isso é operacionalizado. Mas na sociedade, essas outras pontas precisam ser construídas. E aqui eu digo, bom trabalho de Joanice, que dizem que ela tem uma função também ecossistêmica de comer os pulgões, e de formiguinha, que esse trabalho minúsculo que vai ter que ser feito, e claro, da abelha. Ora a gente vai polinizar, levar informação, ora vai, né? E uns vão fazer esse papel mais que outro. Então é isso, gente. Obrigada.